Olha só, mais um episódio do podcast Cachaça e Jambu, ou com Jambu, como queiram falar, né? Aqui no Congresso Harmony em Belém, junto com a revista Odonto Nordeste, essa parceria que deu certo, vai permanecer por muito tempo. Obrigado a você que nos acompanha aí pelas redes sociais, tanto do Harmony como também pela revista Odonto Nordeste, YouTube e também Instagram. Estamos aqui hoje mediando comigo, o Guilherme, né? O Marcelo, aliás, nós vamos falar aqui com o doutor Guilherme Catani, vamos falar um pouquinho de direitos e deveres também, né? Não é só direitos e deveres, né? Sei. O Alberto Catani, que é advogado, né? Veio palestrar aqui no evento Harmony e vai falar um pouquinho pra gente. Uma alegria te receber aqui, viu? Ele que já falou também, direcionado para a revista do Nordeste Digital. Obrigado por estar aqui com a gente, tá? Imagina, o prazer é meu, tanto de estar nesse evento como de estar participando desse podcast. Espero que a gente consiga passar para as pessoas um pouco da minha experiência, da minha vivência e trazer um pouco de tranquilidade, que eu acho que é um valor que todo mundo quer alcançar. Essa tranquilidade tão sonhada, meu amigo, que É a paz, né? Todo mundo quer ter a paz, mas e para chegar lá, como é que nós fazemos? cada dia é um dia. Me fala um pouquinho, Guilherme, primeiro da tua palestra, né? Tua vinda para Belém para palestrar. Me conta aí um pouquinho do teu tema. Bom, eu fiz uma palestrei sobre segurança jurídica na harmonização. Quando a gente pensa em advogado, né? Quando a gente pensa em processo, logo vem uma imagem ranzinza e antipática na nossa cabeça, né? Não é um tema que a gente... Eu tenho certeza disso. Não é um tema que as pessoas têm muita simpatia, mas eu tento desconstruir um pouco essa ideia, especialmente sob a perspectiva de que você não deve esperar perder tua paz para você procurar ela, né? As melhores coisas, seja pro teu corpo, seja pra tua vida, as mais baratas, as mais caras, elas devem ser feitas antes do problema acontecer. E convivendo quase uma década nessa área, eu percebo algumas convicções. Eu tive, né, construí algumas convicções. A primeira é de que todo mundo vai viver problema. Todo mundo vai ter um cliente desagradável, um cliente injusto, todo mundo vai cometer algum erro, todo mundo não vai trabalhar muito bem em algum momento. Isso significa que a gente tem que entender o que faz nascer um problema e não só nascer um processo. E na minha palestra eu expliquei numa tríade, num tripé, que o problema ele é prevenido através do conhecimento sobre o teu paciente, conhecimento sobre o ser humano, a tua capacidade de se relacionar, ou seja, de ser uma boa pessoa, de ser uma boa companhia, de ser uma companhia agradável, de conseguir emitir para o teu paciente mensagens que façam ele se sentir bem. E por fim, que você tenha toda a documentação devidamente formalizada na tua clínica, porque tudo aquilo que é profissional, tudo aquilo que é bem organizado, ele tem processos e tem documentação. Isso é um sintoma de uma empresa bem organizada. A gente fala, você falou bem aí, a organização é tudo dentro de uma empresa, né? Quando você tem documentos, que advogado trabalha com documentos, né? Sempre. Qualquer problema que você vai ter na tua vida, em qualquer órgão, né? Seja no Ministério Público, na Justiça, Vigilância Sanitária, Procon, eles vão pedir para você provar que você é inocente a documentação. Ninguém vai te chamar para conversar, ninguém vai pedir para você contar a tua versão, não vai adiantar você dizer que você teve uma vida ilibada, não vai adiantar você trazer 100 pacientes falando maravilhosamente bem de você. A única coisa que eles vão querer ver são documentos, o prontuário que prove que você agiu da melhor maneira diante daquelas circunstâncias. Mas, Guilherme, hoje falando de harmonização orofacial, né, a gente vê muitos casos espalhados pelo país, né? Muitas, vamos dizer assim, até aberrações, né? E casos simples também de se resolverem, né? Então você falou uma coisa muito bacana aí, quando você tem esse relacionamento com o seu paciente, né? Claro, ele está ali em busca de melhorar, ele está em busca de uma autoestima, né? Mas além disso, existe ali um relacionamento do profissional com o paciente. Então, diante de uma possível intercorrência, há facilidades para que eles possam se entender, não é isso? Sem dúvida. Eu acho que, eu costumo dizer na minha palestra que ninguém está no mercado da estética, as pessoas estão no mercado de gente. Eu acho que esse é um ponto primordial que constrói qualquer tipo de concepção que a gente for ter. E quando a gente está no mercado de gente, a gente entende que, na verdade, as pessoas não querem comprar harmonização. A harmonização é só um meio. Assim como ninguém quer comprar um advogado. As pessoas querem segurança, querem justiça, querem paz. E quem vai buscar um serviço de harmonização vai buscar o quê? Empoderamento, estima por si, amor próprio, se sentir bonito, gostoso, amado. Então, se esses sentimentos estivessem na prateleira do mercado, a harmonização nem existiria.
E dito isso, é um mercado de emoções. Se você aprender a despertar essas emoções e fazer com que a pessoa confie em você e goste de você, dificilmente algo de ruim vai acontecer. O exemplo que eu dou é o seguinte: imaginem uma situação, quem está nos ouvindo aqui. Ninguém vai chegar pra você, nunca aconteceu na história da humanidade alguém chegar pra você e falar o seguinte: olha, confio em você, gosto de você, você é uma pessoa muito bacana, me atendeu muito bem, mas eu vou lhe dar uma processada só pra você ficar ligado. Não vai. É mais ou menos assim, É, né? o processo, ele prescinde de um ódio. Ele tem como antecedente algum tipo de desavença, de problema, de fricção no relacionamento. Isso significa o quê? Se o paciente confiar em você e gostar de você, ele vai resolver de qualquer outra maneira que não seja processar. Mas ele vai fazer de qualquer forma. Mas olha só, teve um caso recentemente que eu li e vi também de um profissional que ele teve um erro clínico, né? Vamos dizer assim. Só que existia o médico proprietário do consultório e tinha o profissional que fez. Correto? Tá? O profissional que fez o procedimento, a pessoa falou para ele: ó, eu gosto muito dele, então eu não vou processar ele, eu vou processar a pessoa que fez o procedimento. Mas você concorda comigo que vai respingar nele? Bom, vamos lá. Porque, na minha concepção, foi uma pergunta que ele fez para mim, e eu disse: eu tenho certeza que sim, porque ele gosta do profissional, ele gosta dele, mas ele vai processar o profissional e o profissional automaticamente vai processar ele. Na minha Essa é uma minha visão, celeuma, né? essa é uma celeuma jurídica que poderia ser tranquilamente uma questão de OAB, de Enem, que é um paradoxo aí. Tem muitas relações jurídicas entremeadas aí. Vamos por partes. Primeira coisa, tudo depende do tipo de relação de trabalho que esse profissional tinha com a clínica. Sim. Se for uma relação de regime CLT, por exemplo, esse profissional faz parte do corpo clínico. Logo, quem executou o procedimento foi a clínica e não o profissional. A clínica estava meramente representada por aquele profissional. Agora, se a relação for uma relação autônoma de prestação de serviço, o próprio nome já diz. A autonomia não é só para executar, é a autonomia para se responsabilizar por aquilo que se faz também. Se esse profissional era sócio, ele responde pela clínica. Então, por exemplo, no contrato de prestação de serviços desse executor com o paciente, quem estava como contratado? A clínica ou o profissional que executou? Se for o profissional de forma autônoma, só ele responde. E aí não há um instituto que o direito chama de responsabilidade solidária por parte da clínica, porque a clínica, na verdade, ela só cedeu o espaço e a estrutura para aquele profissional executasse a arte dele, e aquela atitude civil daquela pessoa, a responsabilidade civil, recai somente sobre ela. Agora, se no contrato de prestação de serviço estivesse lá clínica fulano de tal, e esse profissional foi só uma ferramenta de execução, mas o serviço foi prestado formalmente pela clínica, a clínica responde solidariamente por qualquer tipo de dano que o paciente tenha sofrido. Até porque nesses casos, geralmente o paciente quando entra com esse processo, além da solução do problema causado, muitas das vezes eles querem dinheiro. Eles querem indenização. E infelizmente algumas pessoas já até de má fé nesse sentido. Todo mundo. Né? E quem é que geralmente tem dinheiro? É o CNPJ, não é a pessoa física. Então eu acredito que essa responsabilidade solidária na parte civil vai quase de certeza cair sobre a clínica que atendeu. Já se tiver uma responsabilidade criminal, aí eu acredito que a pessoa física que vai acabar tendo essas consequências, né? A gente tem muitos casos desses, muitos, quando eu digo, são centenas. E o judiciário ele é muito paritário nesse sentido. Ora recai responsabilidade solidária, ora não. Tudo depende dos detalhes que compõem a relação. Porque o que o juiz quer ver para direcionar a responsabilidade? Ele quer entender o quanto a clínica participou disso como CNPJ. Sim. Então, por exemplo, a propaganda daquela técnica, daquele procedimento veio pelo Instagram da clínica, é o indicativo que a clínica se locupletava daquele benefício, que ela gozava dos frutos daquele trabalho. Sim. Agora, por exemplo, se esse profissional só sublocava uma sala, não faz sentido nenhum que a clínica seja responsabilizada, ela não participou em etapa nenhuma da jornada de compra. Então tudo depende das provas e da conjuntura, mas fato é, não vale a pena você colocar um profissional que trabalhe mal, ou que execute mal, ou que certeza. traga risco, independente do regime de trabalho. Porque fora o aspecto jurídico, tem um aspecto reputacional, né? Se esse paciente morrer ali dentro, ele morreu dentro da clínica, independente do que estava no contrato.
E ninguém vai querer saber, né? Que tava no Não, contrato. de maneira nenhuma. Só a justiça, né? A nível de Agora, credibilidade. Credibilidade, exatamente. Dentro da área da saúde hoje, quais as intercorrências mais comuns que você encontra falando juridicamente? 90% das intercorrências que tem no escritório, e não tem nenhum outro escritório no Brasil que tenha tantos processos sobre isso, na estética, eu falo tranquilamente que é o desalinhamento de expectativa. A maior intercorrência da estética na saúde, disparado, é o não gostei, não foi entregue o que foi combinado, não curti o atendimento, não achei que você me trouxe na prática o que você me prometeu. Então perceba, tá muito mais hospedado no relacionamento do que na execução da técnica. Quando eu vou olhar os processos judiciais contra os meus clientes, porque eu não defendo pacientes, defendo só profissionais, clínicas, hospitais, institutos, eu vou olhar o resultado e o resultado é bom. Eu vou olhar o resultado e tecnicamente foi entregue o que foi prometido contratualmente. Só que a expectativa do Só que a paciente relação era é muito maior alta. que isso. Por quê? Porque às vezes a promessa foi muito grande, ou porque de fato esse era um paciente invencível, ele queria algo que a ciência e que a arte não é capaz de entregar, ou porque o profissional não alinhou oferta e demanda, capacidade técnica de entrega, ou porque a saúde do paciente já era muito ruim e na hora que ele recebeu esse corpo estranho, esse produto, esse fio, aquilo não se manifestou de uma maneira próspera dentro do corpo dele. Você percebe como o relacionamento ele sempre está serpenteando tudo? Sim. Por mais que você faça um maravilhoso trabalho, o melhor trabalho do mundo, se o paciente tinha uma antivisão, uma expectativa além da qualidade do teu trabalho, não interessa se o teu trabalho foi bom ou não. Ele não vai atingiu o objetivo dele, ele né? vai acabar com um sentimento de insatisfação. Então, disparadamente a maior insatisfação é essa. Mas trazendo para insatisfações, adversidades de fato, eu diria que são as mais comuns, são as mais simples, né? Na harmonização. Hematoma, edema, pequenas isquemias, alergias, inflamações, etipes, né? Que são edemas permanentes, intermitentes, que são aqueles inchaços que acontecem depois de um determinado período de tempo, 6 meses, 1 ano. Então, essas são as intercorrências mais comuns, digamos. Mas me diga uma coisa, vamos lá, aconteceu a intercorrência e avançou para um processo. Correto? Avançou para um processo. Como o judiciário recebe esse processo hoje? Pois bem, quando a gente fala disso no judiciário, a gente está falando da temática de responsabilidade civil. Quando a gente fala de responsabilidade civil, ela se concebe, eu vou tentar ser o mais compacto possível e simples para que qualquer tipo de público consiga entender. A responsabilidade civil, como o próprio nome já diz, é uma responsabilidade de um cidadão perante aquilo. Civil vem de civilidade de cidadão. A responsabilidade de um profissional da estética é uma responsabilidade profissional. Ele tem duas maneiras de provar ou de ganhar um processo, simbolicamente falando. Ou ele prova que ele fez tudo certo, ele prova que ele fez o melhor possível diante daquelas circunstâncias, ou então ele prova que o que aconteceu de ruim foi de corresponsabilidade ou foi de culpa do cliente e não dele. Só tem duas formas. Como é que você prova que você fez tudo certo? Você prova que você seguiu a técnica adequada, ou seja, o que um bom profissional faria nesse caso foi feito. Você prova que você cumpriu com o seu dever de informação, ou seja, o que aconteceu já tinha sido informado que poderia acontecer. E você prova que você cumpriu com o seu dever de cuidado, que é o dever humano de zelar por aquela pessoa na medida de um zelo adequado para aquele caso. Ou seja, você prova que você foi prudente, você prova que você foi proativo, você prova que você foi perito. Em sentido inverso, a responsabilidade civil, para ela ser imputada para alguém, você precisa de um elemento chamado culpa. E olha como a culpa, ela bebe exatamente dessas qualidades em sentido inverso. A culpa, para ela ser concebida, ela precisa de imprudência, ou seja, falta de cuidado, fazer de qualquer jeito. Ela precisa de negligência, deixar de fazer algo que um bom profissional faria naquele caso, a falta de algum dos elementos de um protocolo adequado científico para aquele caso, ou então ela bebe da imperícia, que é você se desviar do protocolo científico preconizado para aquele tipo de coisa. Você inventa uma técnica, você faz uma técnica sem salvaguarda científica, você inventa algum troço naquele momento. Então, não basta que o paciente não tenha gostado, não basta que haja uma insatisfação. Para haver uma condenação, uma indenização, uma responsabilidade civil por uma intercorrência, aquela intercorrência tem que advir de algum dos elementos da culpa. Um ato imprudente, um ato negligente ou um ato imperito. Muito bem, eu estou falando aqui com o doutor Guilherme Catani, estamos falando aqui de direito e deveres na harmonização orofacial. Guilherme, me conta aí, o que é que você poderia falar para a gente, que vamos entrar agora na era das cirurgias faciais. É fato, viu?
Vai Em acontecer. algum momento vai surgir. Vai acontecer, cedo ou Lá mais vem a tarde. polêmica agora, Não, né? tem que discutir, aproveitar que ele conhece bem, né? É Né, verdade. Marcelo? E discutir com ele. Aproveitar que ele tá aqui, né? Como é que você acha que o. Se eu soubesse que ia ter esse tema, era mais caro. Hein? Ah, era. Olha só, vamos entender aqui um pouquinho como é que você acha que essas cirurgias faciais, falando juridicamente, né, dentro da harmonização orofacial, vai se comportar, né? Porque a gente vai ver aquilo que eu falei num episódio aí atrás. Ó, cirurgia é cirurgia. O cara fez, preenchimento, você vai lá, coloca uma hialuronidase e tal, resolve. Toxina 3 meses, 4 meses, acabou, entendeu? Fios faciais reabsorve, bioestimulador também, mas e a cirurgia? Tá, o paciente fez, aí 3, 4 meses depois ele diz, eu não gostei. Não E dá aí? pra desfazer, né? Os cirurgiões plásticos, que vai ser o caso, Né? a atividade é essa, né? Cirurgia de caráter plástico. Eles são altamente processados, né? Eles são altamente demandados. E um dos motivos primordiais disso é justamente a falta de reversibilidade. Não há mais o que fazer depois, diferentemente de outras situações. Eu nem acho que a harmonização é tão reversível assim, né? Inclusive eu acho que essa é uma salvaguarda que os profissionais usam às vezes para executar muitas vezes o que não deveriam, né? Porque existem uma série de estudos, inclusive, sobre a permanência do ácido hialurônico na face de uma pessoa por muitos anos. Existem fios que não são reabsorvíveis. Então, exige zelo, mas o zelo ele é quadruplicado quando se trata de cirurgias. Dá para dividir esse tema em 10 horas, mas o primeiro aspecto é competência para tal. Depende da normativa que vai surgir. Eu tenho informações que eu não posso mencionar a fonte, de que a normativa ela vai... Olha o spoiler. Começou o spoiler. A normativa ela vai ser voltada para uma nova especialidade. Eu afirmo isso. Vai surgir uma resolução, tal qual a resolução 198 de 2019, que regulamentou a harmonização orofacial. Sim. Vai ser regulamentada uma nova especialidade, provavelmente de cirurgias estético-funcionais dentro da odontologia, e que, na minha opinião, corretamente, ela vai trazer uma série de condicionantes novas, uma quantidade de horas, uma quantidade de matérias, uma quantidade de absorção de conhecimento de caráter inovador para que o profissional execute os procedimentos. Na medida com que esse profissional já tenha conhecimentos que sejam equiparados aos conhecimentos que vão ser exigidos, por exemplo, uma traumatologia bucomaxilofacial, uma especialização em harmonização orofacial, as matérias que ele já cursou vão ser devidamente... vai ter uma equivalência dessas matérias e ele vai ter que cursar somente aquelas que ainda não foram executadas. Essas matérias, essa estrutura que ele vai ter que ter e esse tempo que ele vai ter que ter, teórico e prático, vão ser provavelmente muito equivalentes àquilo que um cirurgião plástico tem que fazer. Justamente para dificultar uma inevitável investida da medicina para que essa especialidade não existe. Então provavelmente o CFO ele vai trabalhar em cima das matérias que já são trabalhadas na cirurgia plástica, porque aí vai faltar argumentos no sentido de que os profissionais são incapazes de fazê-lo. Como são incapazes? Se eles são formados a nível de graduação como cirurgiões dentistas e se eles estudaram exatamente a mesma matéria que um cirurgião plástico estuda. Então a ideia vai ser mais ou menos essa, eles vão ter condicionantes de espaço, por exemplo, alguma cirurgia somente em ambiente hospitalar, vão ter condicionantes de competência profissional, matérias, disciplinas teórico-práticas, formativas e profissionalizantes, e vão ter também a depender do tempo teórico e prático que estudaram e consigam comprovar. Mais polêmica. Mais Vou trazer coisa mais vem por aí. polêmica. Lá vem. Guilherme, é o seguinte, ó. Tem muitos profissionais hoje já atuando na cirurgia da face, você sabe disso, né? Diante de uma intercorrência, tá? Sem ter essa área tá habilitada. Como é que um advogado vai resolver um caso desse? Pois bem, muitas camadas aí nessa pergunta. A primeira camada... É polêmica. Primeira camada. A afirmativa de que eles não estão habilitados tem várias nuances. Eu sou obrigado a explicar de maneira um pouco mais profunda para que as pessoas se façam entender. Quando você pode fazer algo? Qualquer coisa. Você pode fazer algo quando a lei te permite ou não te proíbe. Sim. Somatizado a uma comprovação de competências, ferramentas e habilidades adquiridas em instituições oficiais. Leia-se, graduação, pós-graduação, lato sensu, stricto sensu. Faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. Existem profissionais que eles têm a graduação, se formaram cirurgiões dentistas,
Eles não têm a proibição, muitos deles inclusive têm uma liminar que Sim. anula os efeitos da resolução 230, que é aquela que proíbe determinadas cirurgias. E mais do que isso, eles têm cursos livres, que são reconhecidos pelo seu conselho profissional, são reconhecidos pelo MEC, que, digamos que os habilitam de maneira sui generis a executar os procedimentos que eles aprenderam naquele lugar. Logo, afirmar que eles não estão habilitados a fazê-lo é uma maravilhosa discussão. Não dá pra afirmar. Mas digamos que eles... Podcast só pra isso, né? Tranquilamente. Não, dá pra fazer uma pós-graduação só pra isso. Digamos que eles estejam habilitados. Diante de uma intercorrência, além de ter que provar que aquela intercorrência não adveio de uma falha técnica deles, eles vão ter também que reforçar a competência técnica para fazer o que fizeram. Porque se não for comprovado, eles vão sofrer com a acusação de imperícia. Aí entra a imperícia. Você fazer algo que em tese você não estava habilitado para fazê-lo. Então, digamos que essa ação vai ter uma tese de acusação a maior, que não teria nas outras, que é a tese de que aquele profissional, além de ter errado, ele não tinha competência para fazer. Mas aí, eu já tive processos como esse, já ganhei processos onde o juiz disse que aquele profissional estava devidamente habilitado para fazer, exatamente nessas condições. E já tive outros processos onde foi muito mais difícil trabalhar, porque o juiz entendia que aquele profissional não poderia fazer aquilo. Então, independente dele ter acertado ou não, mas olha que interessante. Mesmo o profissional sendo considerado inapto juridicamente a fazer aquilo, isso não automaticamente lhe dá responsabilidade civil em cima da intercorrência alegada pelo paciente. Porque uma coisa é o exercício ilegal da profissão, que é tipificado no Código Penal. Outra coisa é a responsabilidade civil. O profissional pode ser condenado por exercício ilegal de uma classe, mas o juiz pode ter entendido que ele não errou na execução do procedimento. Ou seja, foi na criminal, mas ganhou na civil. Ele pode eventualmente ser responsabilizado na criminal e inocentado na civil. É muita polêmica, Meu é muita irmão, coisa isso aí aí para vai longe, você viu? discutir na harmonização orofacial. Que a harmonização orofacial hoje conta com 5 segmentos, 5 profissionais, né? Aí nós temos o dentista, Outra biomédico, fisioterapêutico, farmacêutico e agora os biólogos também estão atuando na Biólogos já? área. Não, Biólogos vai e mais- enfermeiro, vai mais longe. enfermeiro esteta também. Vai mais Então, longe. Os fisioterapeutas são habilitados para aplicar a toxina botulínica, tem inclusive uma resolução do próprio conselho, os fisioterapeutas dermatofuncionais. Tem uma discussão maravilhosa também sobre os esteticistas e cosmetólogos. Eles têm uma pós-graduação que é focada unicamente em injetáveis. Então, na minha concepção, qualquer pessoa que faz uma pós-graduação que forma teoria e prática para fazer injetáveis, não tem como ser proibido de fazer. Você tem um diploma dado pelo Ministério da Educação que lhe dá uma guarida do Estado que você pode executar aquilo que foi teorizado e praticado. Mas eles não têm conselho que habilite Então, eles nessa... não, mas eles não clima têm uma guerra, falar, né? Mas eles não isso. têm proibição. Quem proíbe eles de fazer? Ninguém não tem o conselho. Você é autorizado... Quando se trata do direito privado, você está proibido... Você não precisa que você tenha uma lei que te autorize, basta que você seja proibido. Quando se trata de direito público, É o você precisa ter contrário. uma lei que literalmente permita. Mas olha só, engraçado você falar isso. Eu tenho recebido, eu tenho escola também, como o Marcelo também tem, de pós-graduação e cursos livres, né? E também as famosas residências. Eu recebo muita gente, muitos profissionais Esteticistas. esteticistas interessados em fazer o curso. Muito. Só que eu não tenho coragem de fazê-lo. Eu não tenho coragem de aceitá-los, né? Somos dois. Para não discriminando, lógico, que são profissionais, mas por conta realmente do conselho. Se acontecer um erro dentro da minha escola, um erro, uma intercorrência, como resolver? Para quem eu vou recorrer? Né? Tu tá Você entendendo? apresenta a pós-graduação dele. Porque quem autoriza não é você. Sim. Quem autoriza é o Estado. E o Ministério da Educação está investido na responsabilidade, no munus, de conceder a habilitação educacional para alguém para fazer algo. E aí, aqui veja bem, eu estou falando sobre uma perspectiva jurídica, né? Sim. Eu não estou dizendo que se eu tivesse uma escola eu aceitaria. Eu não estou dizendo que eu, como ser humano, coaduno ou não coaduno. Vocês nunca vão saber a minha opinião. Mas o ponto é, juridicamente, independente da classe, eu não estou falando de esteticista ou cosmetólogo. Se alguma classe, qualquer uma das 13 classes da área da saúde, tiver uma pós-graduação que seja unicamente focada em ele aprender teoria e prática para execução de qualquer coisa, eu vou ser favorável que ele faça. Porque eu acho, inclusive, uma maldade, uma anomalia você fazer uma pós-graduação inteira focada em alguma coisa e não poder fazer. Tem nem o porquê existir, né? Não tem por que existir, exatamente. Você Também perde a... concordo.
Olha só aqui, falei com o doutor Roberto Catânia, Guilherme. advogado. Guilherme Catânia, advogado, desculpem. Mas né? o Roberto fica chique também. Fica. Né, ele que falou um pouquinho pra gente do direito na harmonização orofacial. Guilherme, obrigado, viu? Imagina, o prazer Guilherme ou foi Roberto? Guilherme. do jeito que você quiser, do jeito que você quiser, tá tudo certo. Quero agradecer a todo mundo pela oportunidade, vocês pelo convite, foi um prazerzão estar aqui também. Eu acho que Marcelo. foi muito esclarecedor, né? Ele trouxe uma visão, Por mim, simplificou eu tinha mais algumas perguntas, coisas. mas aí tem Não um cabe, outro né? convidado ali aguardando. olhando bravo pra nós, né? Então, e o horário já... Acho que a gente vai já- ter que marcar um horário só podcast, uma tarde inteira com o Guilherme vamos para ter que poder levar ele tirar, lá que no são Ceará muitas também, para dúvidas. poder a gente fazer o podcast dele por Bora, lá também. terra boa. São bem- muitas dúvidas, bem muitos legal. esclarecimentos que ele conseguiu. É, porque hoje o profissional precisa de informação. Você não tem... Ele acabou de dar uma informação aqui para mim que faz sentido. Tá, nós estamos dentro do meio, mas não tínhamos tido acesso ainda a essa... E tem gente que acha que não vale a pena ter que eu não advogado, tenho, né? Pena que eu não tenho dinheiro para cobrar, verdade. para pagar ele, né? Eu sou O muito dinheiro- mais barato que todo mundo O pensa. dinheiro não dá, então a gente São não mais pode... baratos que um processo, né? Não, isso aí não tem nem comparação. Muito obrigado, Imagina, viu? eu que Tá agradeço. bom? E agora nós vamos aqui, ó, Dá uma bençadinha? dar uma beçada. Só pra fazer de conta, vou deixar tu servir. Vou deixar tu servir, que é pra tu não reclamar que eu tô te embebedando. Claro, filho, ontem. E a Thay gosta, ó, quando é a Não, hora tu da... pega a cachaça, ela começa a filmar. Não entendo por que Eu isso. Também não. Não sei qual é o Mas problema bora lá, dela né? com isso. É o take mais esperado dela, esse... Essa cachaça. Eita, pra ti eu botei mais, viu? Bora, brinde. Opa. Eu vou deixar tu pegar aquele com menos ali, porque tá mais... Muito obrigado por estar conosco aí, nos assistindo, né? Você que está nas redes sociais, você que está no YouTube, tanto do Congresso Harmony, como também da revista Dom Nordeste. Esse episódio está imperdível, né? Vamos aí ao ar durante o mês de outubro com esse episódio, então fiquem ligados que tem muita coisa boa. Guilherme falando de intercorrência, falando de direito, falando quem pode, quem não pode. Menino, o negócio tá bom, não é isso? E simplificando a informação, né? Exatamente. Até logo, muito obrigado. Saúde, Vamos lá, sucesso. Saúde. Cachaça com jambu. Bora lá.